Aleluia. Estenda sua mão para cá. Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por ter escolhido João Paulo para esta noite, como outros ministros já ministraram, Pai. Ele carrega uma unção específica, Pai, para derramar sobre o seu povo, Pai. Aquilo que nós precisamos, Pai, está no coração dele, Pai, que venha transbordar com a ajuda do Espírito Santo. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. A igreja diz? Amém. Aleluia. Boa noite. Pai do Senhor, vocês estão bem? Aleluia. Eu estou empolgado por hoje. Sabe, irmão, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu queria ministrar para vocês. É uma área que eu gosto bastante e eu creio que tanto a mim como a vocês serão abençoados. E como o título da mensagem seria o óleo da unção. Sabe, irmão, se tem uma coisa que Deus quer, é que eu e você todos os dias busquem ao Senhor. Se tem uma coisa que Deus quer, é que eu e você todos os dias mantenham uma conexão com Ele. Face a face, buscando ao Senhor. Sabe, na minha carreira eu tenho falado com Deus: Senhor, eu não quero ser um crente qualquer. Eu não quero só vir à igreja, receber da tua palavra, que é bom, mas sair daqui e voltar para casa e se tornar um crente comum. Porque a Bíblia diz: aquele que procura, acha. E eu disse ao Senhor: vou renunciar coisas da minha vida para buscar a tua face. Mas eu quero ser diferente. À medida que eu der muito, eu não quero receber pouco do Senhor, eu quero receber muito. E é isso que Deus quer todos os dias, que eu e você se mantenhamos cheios do Espírito. Não precisa abrir mais Efésios 15:18, não precisa abrir. A Bíblia diz: não tome um vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Sabe, no natural, se alguém bebe bebida alcoólica, se ele bebe bebida alcoólica hoje, começa a beber, daqui a alguns minutos, algumas horas, ele vai ficar o quê? Embriagado. Mas se ele bebe hoje e amanhã ele não bebe, ele não vai continuar embriagado. Assim é eu e você. Se todos os dias a gente busca o Senhor, todos os dias vamos ficar embriagados. Mas se a gente busca hoje e não busca amanhã, o que é que acontece? A gente não está mais embriagado. Então precisamos buscar o Senhor com intensidade. Com intensidade. Com intensidade. É isso que Deus quer de mim e de você. Todos os dias. Todos os dias. Sabe, irmão, e eu descobri a respeito da unção, que a unção ela precisa de duas coisas. Isso foi Deus que falou comigo. Com você pode ser diferente. A unção ela precisa de duas coisas: tempo e reverência. Sabe? A Bíblia diz, não precisa abrir em Romanos 12:3, que Deus depositou no meu e no teu coração uma medida de fé. Deus depositou uma medida de fé no meu e no teu coração. Não é que a minha fé seja maior do que a tua seja do teu irmão. Mas nós podemos elevar essa fé em Deus com mais intensidade. Como? Exercendo a nossa fé. Exercendo a nossa fé. Nas coisas pequenas. Quem aqui que está aqui tem uma fé acima para orar para alguém com câncer ser curado? Não é todos. Certo? Quem aqui tem uma fé inabalável nesse momento para orar por alguém para ressuscitar? Mas nós precisamos continuar nas pequenas coisas. Como assim? Com uma dor de cabeça, uma dor de ouvido, exercendo a nossa fé. E da mesma forma que Deus depositou uma medida de fé no meio do teu coração, Ele também depositou uma medida de unção. Queria que você abrisse comigo
1 João 2:27, NVI. Aleluia. Tá aí, vamos ler para não ficar nas minhas palavras. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Só até aí. A unção que recebemos de Deus permanece em mim e em você. E o que eu e você tem feito para que essa unção permanecesse? O que eu e você temos feito para preservar essa unção? Da mesma forma que Deus depositou a unção sobre mim, sobre você, Deus também ele depositou em Cristo. Aleluia. Deus também depositou em Cristo. Aleluia. Queria que abrisse para mim Lucas 4:16. Versão NVI também. Aleluia. Você encontrou? 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Pode colocar aqui, Léo, na frente. Então, da mesma forma que Deus depositou uma medida de unção em mim e você, o próprio Deus também depositou uma medida de unção em Jesus. A Bíblia diz que Jesus ia à sinagoga como era de costume. Nesse texto. A Bíblia não relata, mas Jesus estava no meio da multidão. E o ajudante falou: Você está com a palavra. E o que foi que Jesus fez? Se levantou, subiu e ele citou o texto de Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas. Sabe, irmão, se você estudar, lá existia uma cadeira vazia e ninguém sentava nela. Era conhecida como a cadeira de Moisés. Só quem podia sentar nela era alguém com autoridade, alguém que era rabi. Então, se o pastor diz: Tiago, você está com uma oportunidade, e Tiago sobe aqui em cima, abre o texto e lê qual é o percurso natural. Volta para o teu lugar e se senta. Mas se Tiago vem, lê e senta na cadeira do pastor, o que é que a gente vai pensar? Tiago está se achando demais. Recebeu uma oportunidade e logo sentou na cadeira do pastor. Pois assim foi Jesus. A Bíblia diz que ele veio, o ajudante abriu a arca, ele pegou o pergaminho e abriu em Isaías 61. Depois ele leu, guardou. A Bíblia não diz que ele volta para a congregação. A Bíblia diz que ele sentou. E quando ele sentou, irmão, os caras ficou tudo doido. Quem é esse que senta na cadeira de Moisés? Quem é esse que senta na cadeira de autoridade? E Jesus disse: Vocês acabaram de ouvir a profecia de Isaías, o qual se cumpriu hoje. Eu sou o dono da cadeira, chegou. Então, meu irmão, temos que andar dessa forma.
temos que andar dessa forma. Desejar a cada dia a presença do Senhor. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O que Ele dá a um, Ele também dá ao outro. O que Ele derramou na vida de Jesus, Ele também derramou na sua. Ele também derramou na minha. Então eu e você, todos os dias, irmão, como eu falei no início, buscando ao Senhor de todo o coração. Sabe, eu gosto muito de escutar ministrações de homens de Deus das antigas. Eu não sei se você já escutou sobre esse documentário que se chama O Grande Avivamento do País de Gales. Alguém já ouviu? Meu irmão, se você puder escutar quando chegar em casa, coloque lá O Grande Avivamento do País de Gales. Eu já escutei umas 4 vezes, meu irmão. O relato conta que foram só 18 meses de avivamento naquele país. Só não se estendeu porque o grande homem de Deus, eu não me lembro o nome, era Evan Robert. Ele ficou doente e teve que se retirar. E disse que a unção naquela cidade era muito grande. Não houve relatos de alguém que foi curado, alguém que ressuscitou. Não houve relatos sobre isso. Mas no final do documentário diz que a unção era tão grande naquele ambiente que as pessoas choravam perguntando como é que podia, como é que fazia para aceitar Jesus. A unção do Espírito. Outro relato que fala também que os bares daquela cidade ficaram vazios, porque as pessoas deixaram de beber para passar tempo com sua família. Outro relato conta que o indício da criminalidade naquele país acabou. As cadeias estavam vazias. E os policiais, eles se ajuntavam porque não tinha nada para fazer e iam cultuar a Deus. Mas aconteceu também outra coisa extraordinária. Se pudesse acontecer aqui em Itapetinga. O relato conta também que naquela cidade a unção foi tão grande naquele país que as pessoas começaram a procurar outras pessoas para pagar dívidas atrasadas. Eles procuravam. Foram entrevistar um médico e ele diz: pessoas que me deviam há bastante anos começaram a me procurar para quitar dívidas atrasadas. Sabe, meu irmão, a gente todo dia se levanta, toma um bom café, sim ou não? Como um bom almoço, uma boa janta, farta. Mas para o Espírito a gente só quer dar pão com ovo. Se eu te perguntasse o que você espera de Deus, o que é que você dizia? Mas se Deus perguntasse a você, ao contrário, o que Deus espera de você? Sabe, irmão, chegou o tempo de parar de a gente vir só para a igreja pedir uma esmola de unção. A gente fecha os nossos olhos e diz: traz fulano, traz o pastor, traz o ministro para colocar a mão na nossa cabeça. Não que seja errado, é bíblico. Mas será que a gente vai viver o resto da vida mendigando uma esmola de unção? Quando você pode construir a sua própria unção. Sabe, não me leve a mal o que eu vou falar aqui. Meu irmão, leia a Bíblia o quanto você puder ler. Leia livros da visão o quanto você pode ler. Faça as escolas bíblicas que o ministério te indica. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Não troque nada disso por um tempo com Deus, com o Espírito Santo trancado no quarto. Então a gente vem para a igreja só pedindo uma esmola de unção. Uma esmola de unção. Eu não me lembro qual foi a pessoa, mas houve um tempo que eu vi o pastor ministrar. E eu dizia: eu quero a unção para mim, eu quero essa unção para mim. Quando eu vi o pastor ministrar, eu começava a chorar.
Algumas pessoas viram eu chorando. Mas o que é que está chorando? Eu disse, não, nada não. Nesse dia Deus falou comigo e Deus disse assim: da mesma forma que você quer pegar a unção do pastor, construa a sua própria unção que as pessoas vão desejar dela. Então é isso que você precisa fazer. Buscar o Senhor com intensidade. Buscar o Senhor com todo o teu coração. Algumas pessoas elas querem andar em uma grande unção, mas tem dado uma pequena renúncia. Que tipo de unção você quer andar? Sabe, quando eu comecei a buscar ao Senhor, e muita gente me conhece, sabe o quanto eu sou apaixonado pela unção. Não dizendo isso para se vangloriar, mas sim para que você entenda e você saia daqui com o coração aberto, dizendo: hoje eu vou buscar o Senhor com intensidade, mas não só hoje, todos os dias. E uma vez eu disse na outra igreja, eu disse a Tiago: a qualquer momento eu vou passar perto de uma pessoa e ela vai cair. Não porque eu sou bom, mas sim porque a graça de Deus está sobre mim. E a unção que Ele derramou na minha vida, eu aumentei buscando a Deus. Fazendo práticas espirituais. Alimentando o meu espírito com as coisas de Deus. E é dessa forma que eu vou andar, irmão, na unção. E eu sempre busquei a Deus. E houve um tempo da minha vida que eu desfaleci um pouco. Nunca deixei de buscar, mas diminuí a intensidade. E algumas pessoas vinham falar comigo, até interessante, elas diziam: tu se lembra quando tu operava naquela unção? Então, quando ele diz: você se lembra quando você operava naquela unção? É porque a unção não estava mais. E eu sabia o caminho de voltar para ela. E eu voltei a buscar. E eu quero te dizer uma coisa: aquela mesma unção que estava lá, ela está aqui hoje. Então precisamos buscar o Senhor. Porque por onde você passar, a unção vai tocar pessoas. A unção vai tocar vidas. Imagina aí se você pegar um vidro de perfume e derramar em você. O que é que vai acontecer? Você vai estar perfumado da unção. Se a pessoa que está do teu lado te abraçar, como é que ela vai ficar? Ficar perfumado da unção. Quando o diabo vê a unção na sua vida, ele vai dizer: ali não. Ali eu não posso tocar. Porque o perfume dos céus está sobre ele. O perfume de Deus está sobre ele. Aleluia. Quem aqui conheceu Paulo? Eu me identifico muito com Paulo, o apóstolo Paulo. Homem de Deus, homem de fé. Homem que andou na unção. Aleluia. Vamos abrir para não ficar só nas minhas palavras. Abra para mim primeiro Êxodo 32, versão ARA. Você achou? Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, tomas das mais excelentes especiarias, de mirra fluída 500 ciclos, de cinâmomo odoroso a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 rim. Disto fará o óleo sagrado da unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção.
O Senhor disse a Moisés: prepara das mais excelentes especiarias. Não foi qualquer uma. O Senhor escolheu ao dedo. Prepara das mais excelentes especiarias, para que o óleo da unção seja feito, seja composto. De que forma a gente está? De que forma eu e vocês estamos preparando a nossa unção? De qualquer forma. Porque o Senhor pediu a Moisés: prepara das mais excelentes especiarias para compor o óleo sagrado da unção. Não era de qualquer forma, irmão. A salvação ela é gratuita, me entenda. É de graça. Você só perde a salvação se você quiser, porque ela é gratuita. Você só precisa aceitar Jesus. Mas a unção ela tem um preço. O pastor sempre fala aqui de Smith Wigglesworth, o homem que ressuscitou mais de 20 mortos. E uma delas foi sua esposa que ele ressuscitou. Mas o que chama a atenção é uma criança de 5 anos que estava morta no caixão, e ele foi lá, colocou ela de pé e mandou ela andar. Por quê? Ele é melhor do que mim, do que você? Não, porque ele encontrou o coração de Deus. E é isso que precisamos fazer, encontrar o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Mas como Davi? Um homem perfeito, pecou, roubou, adulterou. Mas o Senhor disse que ele era o quê? E o que é um homem segundo o coração de Deus? É alguém que entrou no coração de Deus, que Deus não precisa falar o que ele tem que fazer. Ele já sabe o que fazer antes de Deus falar. Intimidade com o Senhor gera sensibilidade. Você não pode continuar da mesma forma que você está. Sair para casa, uma vida comum, rotineira. Você já pensou que você pode curar vidas através da Assunção? Você já pensou que você pode ressuscitar mortos através da unção que está na sua vida? Era isso que Paulo fazia. Um homem de Deus que andava na unção. Vamos ler? Atos 19:11 ARA. A palavra diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante das quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e espíritos malignos. É forte demais, irmão. Imagina aí você passar em alguns lugares e as pessoas ser curadas com a unção que está na sua vida. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Imagina você chegar em lugares e ter alguém possesso, e o diabo ter que se retirar por causa da unção. Sabe, se eu tivesse uma pergunta: o que você prefere? Dinheiro ou unção? Porque o dinheiro compra, irmão, mas a unção ganha. Então Paulo andava no poder. E não era qualquer poder não, irmão. A ponto de pessoas ser curadas também. A ponto de espírito maligno se retirarem.
Essa é a unção que Deus jogou na minha e na sua vida. Abre Isaías 10, 27. ARC. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada dos teus ombros, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Por causa da unção. Ei, meu irmão, esse peso que tem aí hoje, que você chegou aqui com peso, ele vai ter que sair por causa da unção. Se você chegou aqui desanimado, desacreditado, você vai sair aqui com alegria. Porque a unção vai operar sobre a sua vida. Hoje o poder de Deus vai gerar movimento no seu corpo. Você estava com dor, você vai ser sarado. A unção, irmão. Não sei se você percebe, mas eu sinto algo diferente. Sabe, irmão, uma das coisas mais que tem me chamado a atenção a respeito da unção, se você coloca lá no Google, o grande segredo dos grandes homens de Deus é a oração em outras línguas. É uma chave poderosa, o qual ela pode aumentar a tua unção. Enquanto eu não trabalhava, irmão, eu me lembro que eu disse, enquanto eu não trabalho, eu vou dedicar minha vida ao Senhor. Eu não li a Bíblia, isso lá no início. Mas eu passei 8 meses trancado no meu quarto. Entrava de 8 da manhã, entrava de 8 da noite e saía de 6 da manhã orando em outras línguas. Porque uma vez o pastor me disse que aumentar a tua unção, se tranca no quarto e começa a orar em outras línguas, que a unção na tua vida vai aumentar. Sabe, tem um grande homem de Deus que chama, esqueci o nome agora, não sei, é Oral Robert. O pastor já contou isso aqui, mas eu queria que você frisasse nesse ponto. Ele estava em um culto normal, daquelas igrejas que eram frias. E ele fala que naquele momento, Deus deu uma visão a ele. Ele viu no espírito uma mulher que estava com o fêmur da perna quebrado. Ele foi lá, foi um grande alvoroço. E aquela pessoa foi curada e houve um grande mover naquela igreja. E Oral Robert disse que quando sai da igreja, ele pega nos portões da igreja e diz: Senhor, como é que o Senhor usa um grande homem como eu, imperfeito? Ele disse que escutou nitidamente quando o Espírito disse: Oral Robert, acidentalmente você descobriu a minha fonte de poder. Oração em outras línguas. Sabe, irmão, o tempo é curto, mas eu não vou só ficar nisso. Eu queria que você abrisse o seu coração e deixasse Deus se mover nesse momento. Que você não colocasse as expectativas, mas sim no Espírito de Deus. Aleluia. Queria que você ficasse de pé. Queria que os meninos viessem. Fechar os olhos, vamos louvar. Aleluia.
E a atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. E as evidências posso ver. Teu Espírito está aqui. E a atmosfera já mudou. E teu Espírito está aqui. As evidências posso ver. Teu Espírito está aqui. E flua nesse lugar e transborda o seu amor. O seu amor me envolve. E a ti me achegarei, e pra encontrar o seu amor, o seu amor me envolve. E flua nesse lugar que transborda o seu amor, o seu amor me envolve. E a ti me achegarei pra encontrar o seu amor, o seu amor me envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, como é no céu. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. E teu reino vem, como é no céu. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, te damos liberdade. E vem sobre nós, e vem sobre nós. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, como no céu. Aleluia. Queria que antes viesse aqui na frente. Quando eu estava em casa orando, Ana, se eu tive uma visão contigo. Pode tirar essa cadeira aqui, Tiago. Ele tentou te parar de novo. E hoje o diabo não tem mais poder sobre a tua vida. Porque a promessa de Deus ainda está de pé. Deus mandou dizer, diga para ele que um povo espera ele. Diga a ele que ainda eu vou colocar uma pessoa que ele vai cuidar. E Deus diz, tome conta dos meus filhos.
você vai arrebanhar. A Bíblia diz que 1000 dias para Deus era como se fosse um ano, e 1000 anos para Deus é como se fosse 1000 dias. É no tempo de Deus. Mas hoje você vai começar a enxergar com os olhos do Espírito aquilo que você não estava enxergando. Hoje eu vejo uma venda, eu vejo a escama caindo nos teus olhos. E Deus está tirando uma capa velha e colocando uma capa nova sobre a tua vida. Em nome de Jesus. 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 Sobre nós, Espírito de Deus, vem sobre nós. Seja luz, que teu reino vem e faz teu querer, como é no Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos, que teu reino vem e faz teu querer, como é no céu, e flua nesse lugar e transborda o seu amor envolve, e a ti me chegarei. Quando eu olhei para a nona, eu vi ela segurando um fardo. Preocupações. Lança fora as preocupações, porque eu tenho cuidado, diz o Senhor. Eu tenho cuidado. Não faltou nada, porque vai faltar. Aleluia. O fardo está sendo despedaçado por causa da unção. Por causa da unção. Mais. Ei, meu irmão, se você está aqui, está desfalecido, está sem ânimo, sem coragem, e diz: não, eu preciso de mais. Está se sentindo fraco espiritualmente, eu te convido a vir aqui na frente. Não perca essa oportunidade, irmão. Se você se sente fraco espiritualmente, vem à frente. Dá tempo, irmão. Diabo, em nome de Jesus, solta essas pessoas agora. Em nome de Jesus. Solte agora, em nome de Jesus.